minha pátria é para Cristo. Amém. Eu não vou pregar hoje não, irmãos. Eu quero apenas conversar com vocês. Né? Então vamos trazer um pouquinho de história, vamos trazer um pouquinho de informação do nosso povo nesta noite. Vamos trazer alguns fatores importantes e olhar para dentro de nós. O que nós estamos fazendo? Um desafio. Pode olharmos e pensarmos nesse grande desafio, porque ainda há muito território a ser conquistado. Amém? Vou pedir a Emanuele, coloca para mim aí, minha amada, na nossa televisão, Atos capítulo 1, verso 8. Eu queria que os irmãos lessem para mim esse texto. Eu tenho algumas perguntas a fazer aos irmãos sobre este versículo. Tá? Vamos lá? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. É isso? Amém. Amém. Aonde fica o Brasil nisso aí? Confins da terra. Sabe por quê? Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando os discípulos eles começaram a ter essa ordem do Senhor Jesus, o Evangelho ele foi proclamado. Ele foi realizado realmente o que Jesus falou. Foi realizado em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, não é isso? Éfeso, Ásia e Europa. Então voltou às Américas. As Américas é onde está o nosso Brasil. Só que ele não tinha sido descoberto ainda. Né? Não havia sido descoberto. E quando eu começo a olhar a história das realizações, das navegações, a história do nosso Brasil, eu chego a uma conclusão tão óbvia. Deus sempre dirigiu a história. Por mais dificultoso que seja os trâmites da nossa história, ou as dificuldades passadas, não só pelo povo brasileiro, mas no mundo em si, Deus sempre conduziu a história. Deus sempre fazendo ser realizado isto que está aí em Atos 8, até os confins da terra. Quando o antigo mundo, né, quando eu digo antigo mundo, eu estou falando ali o que Jesus Cristo falou: Jerusalém, Judéia, Samaria, Éfeso, Ásia, Europa, o mundo antigo. Quando esse mundo antigo entrou em colapso, lá por volta do ano de 1500, o que acontece? Eles tiveram um colapso, eles tiveram uma grande estagnação na política, uma grande estagnação também na religião, a ponto de Martinho Lutero ter que colocar suas 95 teses e fazer com que a Europa retornasse novamente para a palavra, para a Bíblia. Então a reforma foi algo fantástico que aconteceu. E ao mesmo tempo, a Europa estava começando a crescer, e foi o início então das grandes navegações, né? 1492, 1500, quando o nosso Brasil foi descoberto, né? E enquanto a reforma estava sendo proclamada, estava sendo seguida, Deus estava preparando essa terra que nós vivemos. Amém. Deus fez com que descobrissem o nosso Brasil. E é tão interessante isso, irmãos, que quando avistaram o novo mundo, acharam que era o novo Éden, porque tinham na mente que o Éden, as pessoas viviam o quê? Luz, livremente. E quando avistaram o nosso Brasil, viram que as pessoas andavam da mesma forma e falaram: encontramos o novo mundo, encontramos o Éden.
fantástico quando descobriram aqui esta terra. Só que o Evangelho não tinha vindo para cá. O Evangelho estava lá. Jerusalém, Judéia, Samaria, estava lá em Éfeso, Ásia, Éfeso, eu digo Éfeso, eu estou falando da Ásia Menor, né? Ásia Maior e Europa. O Evangelho estava lá. Então houve essa reforma. E o que me chama a atenção, irmãos, é que em tudo isso, Deus está com as mãos estendidas. Aí eu paro e penso, o meu Brasil, ele estava aqui, nos confins da terra, daquela época, até os confins da terra é o meu Brasil. Então eles atravessaram o último mar, atravessaram o último oceano e vieram para cá, para descobrir o meu Brasil. Quando eu digo meu Brasil, é porque eu amo essa terra. E quando eu me deparo com um dos nossos símbolos, né, que nacionais, que é a nossa bandeira, eu fico analisando, pensando que ela tem um significado muito grande, porque a nossa terra, o nosso Brasil, ele foi abençoado por Deus. Amém. E essa bênção de Deus está na nossa bandeira. E às vezes nós esquecemos disso, da bênção de Deus está na nossa bandeira. O que tem no centro da nossa bandeira? É o quê? O Cruzeiro do Sul, uma constelação, o Cruzeiro do Sul. É o único símbolo que nós temos que fala de cruz, do Cruzeiro do Sul. Os outros são símbolos, vamos botar assim, gregos, né? Constelação de Libra, constelação de Aquário, essas coisas. Então, o único que nós temos é o Cruzeiro do Sul. E por que levou este nome, Cruzeiro do Sul? Por que levou este nome? Porque no primeiro século, irmãos, ainda davam lá na parte sul, no caso da Turquia, algumas coisas ali a parte sul também da Europa, no primeiro século, ainda dava ver o Cruzeiro do Sul como um marco. Então servia para nós e servia para eles, servia aqui, Cruzeiro do Sul. Só que com a rotação da Terra, não foi mais possível isso, ele ser um marco central, tanto para as Américas, como lá para a parte do sul da Europa. E passou então a ser o símbolo apenas das Américas, da América do Sul. Por isso tem o nome de Cruzeiro do Sul. Mas uma outra coisa que essa nossa bandeira me mostra é que esses símbolos que aqui estão invertidos para a nossa Constituição. Estão invertidos. Sabe por que estão invertidos? Porque no dia 19 de novembro de 1889, quando a bandeira foi formada, ela tinha que realizar o céu no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Então o céu, ele tinha que estar mais ou menos do jeito de ser colocado na bandeira. Só que tinha um porém, tinha que ser olhado de cima para baixo. Olha só. Procure. Era para ser olhada de cima para baixo. Então, as pessoas que olhassem para a bandeira deveriam ver a bandeira de cima para baixo, do céu para baixo. Isso me motivou. Eu cheguei à conclusão. A presença do meu Deus está aqui no nosso Brasil, irmãos. Terra abençoada por Deus. Aonde Ele me colocou, onde Ele colocou você. Amém. Então Ele está sobre o nosso Brasil. Porque nós não olhamos de baixo para cima. Quando nós olhamos de baixo para cima, nós estamos pedindo alguma coisa a Deus. Somos escravos ainda. Mas quando nós olhamos de cima para baixo, nós estamos dizendo: Senhor, me use para ser canal de bênção a esse povo que está lá embaixo. Porque quem é que sobe? Quem sobe? Não sou eu que subo.
Quem sobe é a Babilônia. Babilônia que sobe. E quem é que desce? A Nova Jerusalém, a qual eu faço parte, a qual você faz parte. Mas, quando eu olho para essa bandeira, eu também vejo muito sofrimento. Muito sofrimento. Sabe por que eu vejo sofrimento? Porque, ao mesmo tempo em que houve a reforma protestante, ao mesmo tempo que houve as grandes descobertas, foi o momento que houve a escravidão. Mais de 50 milhões de africanos, olha, vou repetir, mais de 50 milhões de africanos foram escravizados e levados para onde? Brasil. Trazido para o Brasil para daqui, nesse período de 400 anos de escravidão, tá, irmãos? Para que daqui no Brasil apenas 5 milhões fosse levado lá para a Europa. Quanto sofrimento? Castro Alves, grande poeta brasileiro, terceiro poeta romântico do romantismo, ele escreveu Naveio Negreiros, né? E Manuel Bandeira também escreveu sobre isso. E trago agora na memória um pedacinho. Agora eu estou meio confuso se foi Castro Alves ou se foi outro. Ele diz assim: nesse porão infecto, apertado e imundo, tendo a peste do jaguar. Ou seja, ele estava querendo dizer que os negros, os africanos, aqueles navios negreiros, escravos, estavam passando ali muitas dificuldades, momentos de ratos passando entre eles no cominho, uma verdadeira podridão, uma humilhação para o ser humano. E aquelas classes, ou aqueles países, digo, que foram abençoados pela reforma, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, ajudavam a escravidão. Alguns evangélicos da época defendiam os seus escravos, tirando subsídios da Bíblia. Não, o Onésimo era escravo de Paulo, então eu posso ter escravo. Quando outros cristãos defendiam, não, todo homem tem livre-arbítrio perante Deus. O homem não é para ser escravizado. Então havia esse jogo. E quando eu paro, eu penso nessa história, eu quero trazer tudo isso para o nosso Brasil. Quando eu trago para o Brasil, eu começo a pensar uma coisa muito importante, que às vezes nós passamos por esse texto e nós não lembramos o que esse texto quer dizer. Vocês já ouviram falar? É um texto muito difícil da Bíblia, eu acho que ninguém quase fala sobre ele. A parábola do filho pródigo. O filho saiu de casa, gastou tudo que tinha, se arrependeu. Não teve ninguém que entregasse um folheto para ele e falasse de Jesus, né? Mas ele se arrependeu, não. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele, vai me aceitar como um dos seus empregados lá. E ele então voltou. Por que ele voltou? Ele voltou porque se arrependeu do que fez, ele sabia que merecia ser castigado, então voltou para pedir perdão ao pai, ok? O filho mais novo, mais velho, que ficou em casa, ele não quis entrar quando a festa foi dada ao filho que retornou. Por que ele não quis entrar? Porque ele pensou da seguinte forma: eu fiz tudo de bom, eu mereço o que eu fiz, eu mereço ser recompensado. Olha só, eu mereço ser recompensado, e o outro, eu mereço ser castigado. Tanto é que quando o filho mais novo chegou em casa, o pai o recebeu de braços abertos, e o filho começou a fazer uma oração ao pai, e o pai cortou essa oração. Qual é a oração que o filho estava fazendo ao pai? Pequei no céu e contra ti, não sei de ser chamado teu filho, mas no comum dos teus empregados. Tá!
Vai, parou. Outro traz depressa aqui. O melhor vestido, pôs anel no dedo, pôs a faca nos pés. Porque esse meu filho estava morto e reino de Deus, estava perdido e foi achado. Ou, o que eu quero dizer, irmãos, é que os dois vieram com pensamentos negativos, pensamentos de escravos. Sou escravo porque eu trabalhei e mereço o que eu ganho. Sou escravo porque eu fiz coisas erradas e mereço que eu vou ser castigado. Eles esqueceram que os dois eram filhos. Os dois esqueceram do Pai. Os dois esqueceram do Pai. Então, quando nós olhamos para o nosso Brasil e nós vimos a formação desse povo, nós vimos a escravidão que este povo foi tratado, a dificuldade que foi tratado esse povo, né? E o ranço de tudo isso que nós recebemos, porque existe ainda muitas mentes escravizadas por este, eu não vou colocar como se fosse assim um prêmio, mas vou colocar algo que veio machucar e manchar o nosso Brasil. Algo que a mentalidade, infelizmente, ainda trata outros como escravos. Lembre-se, você não é o escravo que sobe da Babilônia, mas você é o salvo que desce da Nova Jerusalém. Você não está levantando a sua voz para o alto, você não está subindo para dizer: Senhor, tenha piedade de mim, Senhor, tenha misericórdia. Isso aí já teve. Nós temos que demonstrar agora que nós não somos mais escravos. Agora nós somos filhos salvos, lavados e remidos pelo sangue. E estamos aqui no nosso Brasil para proclamar as virtudes da Nova Jerusalém, onde nós estamos morando. Olha só, eu não falei que nós vamos morar. Nós estamos morando. Por que nós estamos morando, irmãos? Porque nós somos cidadãos do reino, estamos apenas de passagem aqui. Nós estamos esperando apenas chegar no momento de estarmos juntos na Nova Jerusalém. O momento de voltar para casa. E quando eu reflito nesse texto do filho pródigo, e reflito aqui no nosso Brasil, eu vejo que ainda falta um laço familiar, laço de família, porque ainda estamos discutindo como irmãos. Falta laço de família. Vou citar aqui um exemplo, por exemplo. Perdoe a redundância. Vou citar aqui um exemplo. Estados Unidos. Vamos entrar um pouquinho nos Estados Unidos para falar de viver, não um amor de pai para filho, mas um debate de filho para filho, que precisam ser dar as mãos, o irmão mais novo e mais velho, e entrar na casa do pai, que não foi feito. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? Tio santo. Não é só tio. Não é laço pai e mãe. Pai e filho. Tio santo. Vamos entrar no multiverso da Disney agora? Vamos lá. Tio Patinhos. Tio Donald, Pato Donald. Tem Luquinho, Zezinho e Luizinho. Mas quem é a mãe dessas crianças? Quem é a mãe dessas crianças? E se nós formos olhar um pouquinho mais distante da minha época, né? Isso aí, e está hoje em dia, o Mickey e a Minnie, ele está enrolando a Minnie até hoje. E é tio Mickey. Mas quem é a mãe desses meninos? O único que tem filho ali é o Pateta. Só que o Pateta, ele cuida de um filho que ninguém sabe quem é a mãe. Por isso o nome dele é o quê? Estão entendendo? Cadê o laço de família? Não existe laço de família. Vamos ainda agora para o multiverso dos super-heróis. Hulk tem pai? Não. Batman tem pai? Não. Super-Homem? Não. Homem-Aranha? Não tem. Mas ele foi assassinado. Tinha meio que Mulher Maravilha tem pai? Não, mãe. Os irmãos estão entendendo?
Porque não há o laço fraterno, a união de família, mas existe o quê? A discordância dos filhos, que ainda não descobriram que não são escravos da mente, são livres do coração. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, ainda no multiverso, quem nós encontramos aqui? Que representa o carioca, o papagaio, Zé Carioca. O papagaio que leva uma vida boa, uma vida de malandragem, é isso? Uhum. E por que papagaio? Para repetir o que os outros mandam, para não se esquecer. Repetir o que os outros mandam. Essa é a história. Então nós precisamos ter uma reforma hoje em dia no nosso Brasil. Reforma para que nós possamos voltar realmente a ler a palavra, a estudar a palavra, não ficar de oba-oba, não ficar de galho em galho, mas ter a certeza de que Deus está aqui comigo e eu preciso ler a palavra, eu preciso proclamar a palavra, porque o meu Brasil é imperioso, ordem e progresso, sim, ordem e progresso. Ordem está na palavra de Deus e progresso na graça de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E às vezes nós esquecemos. Quando nós conhecemos a história do nosso Brasil, quando nós compreendemos a ideologia, como o povo foi formado, irmãos, quanta gente escravizada, como dizia Augusto Cury, conheço pessoas que eram escravos. Alguns continuam escravos, outros se libertaram e são livres, devido à sua mente ter sido aberta pelo Senhor. Amém. Eu fico muito pesaroso quando eu vejo crentes ainda vivendo vida de escravo. Sabe como é que é, meu pastor? Um crente ainda viveu uma vida de escravo é quando ele não se preocupa com as coisas de Deus, quando ele não se preocupa com o seu Brasil, porque nós não podemos mudar ninguém. O único que pode mudar esse alguém é o Senhor. Amém. Porque Ele muda de dentro para fora. Amém. Isso só Ele pode fazer. Então nós que somos de cima, nós precisamos demonstrar na realidade que o nosso viver é diferente, o nosso agir é diferente, o nosso estado, culto é diferente, o nosso ir e vir é diferente, o nosso palavreado é diferente, a nossa vida é diferente, a minha família é diferente. Eu sou de família. Amém. Eu não sou desestruturado da minha família, eu sou de família. Glória a Deus. Precisamos que as igrejas preguem a estrutura da família, para que as famílias voltem a se compenetrar na palavra de Deus. Amém, Jesus. Precisamos de igrejas que se disponham a orar, a buscar, como o Bruno cantou aqui no final, a ir, nem que vá sozinho, mas que vá acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nesta noite, irmãos, eu queria trazer para os irmãos apenas essa pequena reflexão sobre a nossa pátria amada, Brasil, para que nós a encaremos, mas encaremos na certeza de que eu sou cidadão desta terra, mas eu pertenço. Minha cidadania é espiritual. Amém. Porque o que acontecia, não sei se os irmãos sabem disso, mas nós não temos uma identidade. Nós não temos uma identidade. Nós somos conhecidos como produtividade, não como identidade. Sabe por quê? Porque eiro é pedreiro, carpinteiro é uma atividade, brasileiro é uma atividade. Por que é uma atividade? Porque as pessoas lá da Europa, de outros lugares, vinham para o Brasil, aqui trabalhavam, ganhavam algum sustento e voltavam para lá. Então eram conhecidos como brasileiros, aquele que trabalha, eiro, uma atividade. Atividade. É o único país do mundo que não tem uma identidade. Por isso é eiro, pedreiro, carpinteiro.
Joalheiro e esses eixos por aí. Onde é para nós sermos chamados como? Como é que nós somos chamados pelos outros de fora? Brasileiro ou Brasil. Nunca nos chamamos brasileiro, porque é agilidade. Era para nós sermos conhecidos como, deixa eu ver, botar os nomes aqui, brasileiro, brasiliano, brasilense, não sei, mas nós somos brasileiros. Não sei se você já parou para pesquisar sobre isso aí. Eu pesquisei a semana toda, tudo isso que eu estou falando aqui. Eu procurei aí no Google, procure direto aí para vocês verem. Porque isso é a realidade. Mas o nosso Brasil, vamos ser sinceros, irmãos, não existe país igual a esse. Mesmo a ilha de Marajó, eu estive lá, tá, meu pastor? Eu estive na ilha de Marajó, nos palafitas, ainda não tinha igreja evangélica lá. Eu fui com o grupo Betelências em Ação, fazer um trabalho em Marajó. Depois nós fomos para Mar de Espanha, né, com o grupo Betelências em Ação. Então, aquelas palafitas, aqueles ali em Marajó, ela é o maior lago de transporte fluvial do mundo. Do mundo. E é o maior do nosso Brasil. Estive lá. Porque eu tirei férias na firma, eu estava fazendo seminário ainda. Aí falava, pastor, vamos. Pastor não era pastor ainda, seminarista. Vamos? Falei, vamos. Deixei minha esposa com Vanessa pequenininha, bebezinha ainda. Então nós fomos 15 dias lá. Agora está um pouquinho melhor, tá, gente? Que era pior. Hoje você vai ver um pouquinho de água ali lá, você viu o lixo que tinha? Imagina aquilo ali dobrado. Terrível. Esse é o nosso Brasil, de contrastes. É o Brasil que nós amamos. É o Brasil que nós precisamos evangelizar. Esse é o Brasil que nós precisamos ofertar. Esse é o Brasil onde nosso coração tem que estar colocado. Porque nós somos diferentes. Nós somos um povo que precisa mudar o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Amém.